Todos na matilha Blackwood sussurravam que o filho do Alfa era amaldiçoado. Eles o chamavam de o franzino. Eles disseram que ele nasceu sem um lobo, uma vergonha para sua linhagem de sangue. Por 6 anos, o menino dormiu na adega congelante, comendo restos, tremendo toda vez que seu pai, Alpha Damon, passava. Damon olhou para seu filho e viu apenas fraqueza. Mas ele não estava olhando perto o suficiente. Quando Sarah Miller, uma errante desesperada, pegou o emprego como a empregada mais baixa do castelo, ela não ouviu os rumores. Ela apenas viu uma criança suja chorando. Mas quando ela deu ao menino seu primeiro banho em anos, seus dedos roçaram contra algo duro escondido profundamente sob sua pelagem emaranhada. Não era uma maldição. Era algo feito pelo homem e estava indo destruir a matilha inteira. A chuva no estado de Washington tinha um jeito de encharcar seus ossos, te congelando até você esquecer como o calor era. Sarah Miller puxou seu casaco fino mais apertado em volta de seus ombros, enquanto ela olhava para os portões de ferro da propriedade Blackwood. Não era apenas uma mansão. Era uma fortaleza aninhada profundamente nos pinheiros enguias, longe da cidade mais próxima de Forks. Sarah precisava deste emprego. Sua conta bancária estava em sombrios 14 anos e seu velho sedã finalmente morrera 3 milhas atrás. Quando ela viu o folheto no restaurante local, ajuda procurada à equipe de limpeza moradia exigida NDA obrigatória. Ela não hesitou. Ela não se importava que os locais abaixassem suas vozes quando falavam sobre a família Blackwood. Ela não se importava com os rumores de comportamento semelhante a culto. Ela caminhou pela longa entrada, o cascalho rangendo sob suas botas gastas. O ar aqui cheirava diferente, pesado com pinho terra molhada e algo metálico como ozônio antes de um raio. Um homem estava esperando por ela na entrada dos empregados. Ele era alto, vestindo um terno impecável que parecia caro, mas seus olhos eram frios. Este era Beta Lucas, embora Sarah apenas o conhecesse como o gerente da propriedade. Sarah Miller, ele perguntou, não levantando os olhos de sua prancheta. Sim, senhor. Você não tem família? Não. Próximo de parente listado? Não, senhor, apenas eu. Lucas olhou para cima, então um estranho brilho em seus olhos. Bom, o pagamento é 2.000 por semana. Quarto e comida incluídos. Você mantém sua cabeça baixa. Você não fala com a família a menos que falado há. E você nunca, sob quaisquer circunstâncias, vai para a ala oeste, a menos que ordenada. Você entende? Sim, Sarah respirou. 2.000 por semana era dinheiro que mudava a vida. Eu entendo. Sua atribuição é a lavanderia do porão e a manutenção do canil. Lucas disse, seu lábio curvando-se ligeiramente na palavra canil. Sarah franziu a testa ligeiramente. Canil, eu pensei que isso era limpeza de casa. O Alpha, Sr. Blackwood, mantém um animal de estimação, um difícil. As empregadas anteriores não conseguiam lidar com o cheiro. Se você pode limpar a criatura e seus aposentos sem vomitar, você mantém o emprego. Sarah assentiu. Ela havia crescido em uma fazenda. Ela conseguia lidar com animais, mas ela não estava preparada para o que encontrou no porão. Não era um porão acabado padrão. Era uma masmorra disfarçada de área de armazenamento. As paredes de pedra estavam úmidas e havia uma pesada porta de ferro na extremidade distante. O cheiro a atingiu primeiro a amônia palha podre e o toque de cobre de sangue velho. Lá dentro, Lucas disse, destrancando a pesada porta. Alimente-o, lave o chão. Não o toque se você valoriza seus dedos. Lucas virou-se e saiu, trancando a porta externa atrás dele. Sarah estava sozinha. Ela empurrou a porta de ferro. O quarto estava escuro, iluminado apenas por uma única lâmpada bruxuleante. No canto, encolhido em uma pilha de trapos sujos, estava uma pequena, trêmula bola de pelo cinza. Parecia um lobo, mas estava errado. Era muito pequeno, seus membros retorcidos e finos. Suas costelas empurravam contra sua pele tão nitidamente
que parecia um esqueleto coberto por um tapete. Não rosnou quando ela entrou. Ele choramingou. Um som alto, lamentável, que quebrou o coração de Sarah instantaneamente. Ei lá, ela sussurrou, dando um passo à frente. Eu não vou te machucar. A criatura estremeceu, recuando até suas costas baterem na fria parede de pedra. Tinha olhos humanos. Essa era a parte mais perturbadora. Olhos azuis brilhantes, aterrorizados que pareciam chocantemente inteligentes. Sarah colocou o balde de água que lhe fora dado. Eles te tratam como um monstro, não tratam? Ela murmurou. Ela notou uma tigela no chão cheia do que parecia tripas de frango cruas, estragadas, e eles te alimentam com lixo. Isso não era apenas crueldade animal. Isso parecia pessoal. Durante a próxima semana, Sarah caiu em uma rotina. Ela esfregou os chãos até suas mãos ficarem em carne viva. Ela roubou carne fresca da cozinha, presunto, carne bovina, até um bife uma vez, e o contrabandeou para o porão. O cachorro, como os outros funcionários o chamavam, começou a confiar nela. Ela o nomeou Sombra, embora ela mais tarde soubesse que seu nome era Toby. Mas quanto mais tempo ela passava com ele, mais ela percebia que algo estava profundamente errado com a casa Blackwood. Uma noite, enquanto esfregava a grande escadaria, ela viu o mestre da casa, Alpha Damon Blackwood. Ele era um homem terrivelmente bonito, medindo 6'5", com ombros largos e uma aura de poder que fazia o ar vibrar. Ao lado dele estava sua esposa, Vanessa. Ela era bonita com cabelo loiro platinado e um sorriso que não alcançava seus olhos. O franzino estava uivando novamente na noite passada. Vanessa reclamou, sorvendo um copo de vinho. Tá perturbando meu sono, Damon. Talvez seja a hora de nós o colocarmos para baixo. Ele tem 6 anos e não mudou de volta para a forma humana uma vez. Ele é um erro selvagem. Sarah congelou seu pano, pairando sobre o corrimão, mudado de volta para a forma humana. O rosto de Damon escureceu. Um olhar de profunda dor cruzou suas feições, rapidamente substituído por uma máscara de fria indiferença. Ele é meu filho, Vanessa. Quebrado ou não, nós não matamos nosso próprio sangue. Ele não é seu sangue, Vanessa sibilou. Não realmente. Se ele fosse um verdadeiro filho de Alpha, ele não estaria preso naquela forma patética de lobo. Incapaz de falar, incapaz de crescer. Ele é um defeito genético. Um castigo pela fraqueza de sua primeira esposa. O coração de Sarah martelava contra suas costelas. O cachorro no porão, a criatura era uma criança humana presa no corpo de um lobo. Ela correu para o porão naquela noite, suas mãos tremendo. Ela destrancou a porta e caiu de joelhos sobre os trapos. O pequeno lobo cinza levantou a cabeça, seus olhos azuis cheios de exaustão. Você é um menino, Sarah sussurrou, lágrimas ardendo em seus olhos. Oh, meu Deus, você é apenas um menino. O lobo apoiou o queixo em seu joelho e soltou um longo e tremeluzente suspiro. Foi então que Sarah notou que o cheiro não era apenas sujeira. Era infecção. O pelo em volta do pescoço e da coluna do lobo estava emaranhado com pus e sangue secos. Precisamos te deixar limpo, Sarah disse, sua voz tremendo, mais determinada. Eu não me importo com o que Lucas diz. Você está tomando um banho. Ela não sabia que este simples ato de bondade estava prestes a assinar sua sentença de morte ou salvá-los todos. Colocar um lobo aterrorizado, traumatizado em uma tina de lavanderia não foi fácil. Toby e Sarah se recusava a pensar nele como o franzino não mais era peso morto. Ele estava muito fraco para andar mais do que alguns passos. Sarah teve que carregá-lo seu corpo ossudo, sentindo-o impossivelmente leve em seus braços. Ela encheu a pia de utilidades profunda com água morna, adicionando um pouco de seu próprio sabonete líquido de lavanda. Quando ela o baixou, ele entrou em pânico por um segundo, suas garras arranhando contra a porcelana. Chá, está tudo bem. Ela arrulhou, despejando água morna sobre suas costas.
Sente-se bem. Vê apenas água morna. A sujeira que saiu dele transformou a água em preto instantaneamente. Sara teve que esvaziar e encher a tina 3 vezes, enquanto as camadas de sujeira eram lavadas. O verdadeiro estado de sua condição tornou-se claro. Ele não estava apenas magro, ele estava emaciado. Seu pelo era irregular, caindo em tufos, mas foi sua coluna que chamou sua atenção. Ao longo da crista de suas costas, bem onde as vértebras encontravam o pescoço, a pele estava irritada e inflamada. Havia estranhos caroços duros sob a pele. Furúnculos, ela pensou primeiro, ou tumores. Isso dói? Ela perguntou suavemente, pressionando gentilmente a esponja perto dos caroços. Toby choramingou, seu corpo inteiro encolhendo-se. Ele soltou um gemido baixo, gutural, que soava como um grito preso em uma garganta que não podia falar. Eu sinto muito, ela o acalmou. Mas eu tenho que limpar isso. Está infectado. Ela pegou um par de pinças de seu bolso. Ela as havia trazido para puxar uma lasca das tábuas do chão e separou-o pelo molhado. A pele estava quente ao toque. Ela olhou mais de perto. Havia algo brilhando no centro do maior caroço. Não parecia um crescimento natural. Parecia metálico. O coração de Sara disparou. Ela pegou uma lanterna da prateleira e a apontou diretamente para a ferida. Era prata. Um fino fio de prata estava saindo da pele mal 1 milímetro visível. Pensou Sara, que conhecia as lendas. Todos em Washington conheciam o folclore sobre os clãs na floresta. Prata era veneno para lobos. Queimava-os. Impediu-os de curar. Quem fez isso a você? Ela respirou. O lobo tremeu violentamente. Sara sabia que tinha que tirá-lo. Se ele ficasse na infecção, o mataria. Toby, me escute, ela disse, segurando seu focinho gentilmente para que ele tivesse que olhar para ela. Eu vou tirar isso. Vai doer muito, mas então vai parar de queimar. Você confia em mim? O lobo olhou para ela. Por um segundo, o instinto animal pareceu desaparecer, e ela viu o aterrorizado menino de 6 anos por trás dos olhos. Ele deu um aceno minúsculo, quase imperceptível. Sara esterilizou as pinças com um isqueiro. Suas mãos estavam tremendo. Ela respirou fundo, apertou as pinças em torno da minúscula ponta de prata e puxou. Não saiu facilmente. Era farpado. Toby não uivou. Ele gritou um grito agudo com som humano que quebrou o silêncio do porão. Sara puxou com força. O objeto deslizou para fora com um barulho nojento, seguido por uma explosão de sangue preto e pus. Ela o deixou cair na pia de metal. Clink! Não era uma lasca. Era uma agulha. Uma agulha de prata de 4 polegadas de comprimento, gravada com runas microscópicas. Ela havia sido enfiada direto para baixo entre suas vértebras, diretamente no aglomerado de nervos que controlava sua capacidade de mudança. Sara olhou para aquilo com horror. Isso não foi acidental. Isso foi cirúrgico. Alguém havia martelado esta agulha na coluna de uma criança para prendê-lo em sua forma de lobo, para mantê-lo em agonia constante e para fazê-lo parecer fraco. Mas ela não havia terminado. Ela passou as mãos pelas costas dele. Outro caroço, outro e outro. Havia 7 deles. 7 espetos de prata enfiados no filho do Alfa para destruí-lo de dentro para fora. Oh, Deus! Sara soluçou, agarrando o lobo molhado e tremendo ao seu peito. Eles estão te torturando. De repente, a pesada porta da lavanderia bateu abrindo. Sara girou, colocando seu corpo entre Toby e o intruso. Era Dr. Harris, o médico da matilha. Ele era um homem pequeno, olhoso, com óculos redondos e um tique nervoso. Ele olhou para o lobo limpo, a água ensanguentada e a agulha de prata sentada na pia. Seu rosto ficou pálido. O que você está fazendo? Dr. Harris sibilou, batendo a porta atrás dele e trancando-a. Você, garota estúpida, você tem alguma ideia do que você fez? Ele tinha uma agulha em sua coluna. Sara gritou,
seu medo substituído por uma raiva maternal que ela não sabia que possuía. Olhe para ela. Alguém colocou prata nele. Dr. Aris correu para a frente, pegando a agulha e enfiando-a em seu bolso. Você não viu nada. Você me ouve? Você não viu nada. Por quê? Sarah exigiu. O pai dele sabe? O Alpha Daemon sabe que seu filho está sendo torturado? Dr. Aris riu um som seco, sem humor. Daemon pensa que o menino é uma falha genética. Ele pensa que o lobo do menino é muito fraco para sustentar uma forma humana. Ele não tem ideia. Então eu vou contar a ele, Sarah disse, fazendo um movimento para a porta. Dr. Aris pegou seu braço. Sua pegada era chocantemente forte. Se você contar a Daemon, Vanessa vai te matar antes que você termine a frase e então ela vai matar o menino. Quem você pensa que me pagou para colocar as agulhas em Sarah? Sarah congelou. A linda loira Luna, a madrasta. Vanessa, Sarah sussurrou. Ela quer seu próprio filho, o que está atualmente em seu útero para ser o herdeiro alfa. Dr. Aris sussurrou freneticamente. Toby está no caminho, mas ela não podia simplesmente matá-lo. Daemon investigaria. Então ela o fez defeituoso. Uma decepção. Ele olhou para Toby, que estava ofegando no chão, a ferida em seu pescoço já começando a fechar agora que a prata havia sumido. Você tem que colocá-lo de volta, Iris disse, sua voz tremendo. Não, Sarah gritou. Se Daemon o vir curando, se ele o vir ficando mais forte, Vanessa saberá que o bloqueio se foi. Ela virá aqui e quebrará seu pescoço. Sarah olhou para o menino. A dor em seus olhos estava diminuindo, substituída por um lampejo de esperança. Ela não podia colocar aquele dispositivo de tortura de volta nele. Ela não o faria. Não, Sarah disse firmemente. Nós escondemos. Deixamos as outras 6 agulhas por enquanto. Eu as tirarei uma por uma lentamente ao longo das semanas. Não contamos a ninguém, mas eu não vou colocar isso de volta nele. Dr. Aris enxugou o suor da testa. Você está jogando um jogo perigoso, garota. Se Vanessa sentir o cheiro dele mudando, estamos todos mortos. Então eu mascararei o cheiro dele, Sarah disse. Ela não sabia como sabia dizer isso ou como faria, mas ela olhou para a pilha de roupa suja. Eu o cobrirei com água sanitária e enxofre no que eu tiver aqui. Mas ele vai curar, e então ela olhou para o teto em direção aos grandes quartos onde Daemon e Vanessa dormiam. E então ele vai tomar seu reino de volta. Pelas próximas 3 semanas, Sarah viveu uma vida dupla. De dia ela era a empregada quieta, invisível, esfregando os chãos da mansão Blackwood. Ela mantinha a cabeça baixa quando Vanessa passava, ignorando os comentários cruéis da mulher sobre o fedor vindo do porão. À noite, ela era uma cirurgiã e uma guardiã. A cada terceira noite, sob a cobertura das tempestuosas chuvas ensurdecedoras, ela e Dr. Iris, que havia sido coagido a ajudar por medo de ser exposto, removeram outra agulha. Era exaustivo. Toby sofreu através de cada extração, mordendo uma tira de couro que Sarah fornecia para não gritar. Mas a cada agulha removida, a mudança era milagrosa. Seu pelo, antes irregular e cinza, começou a engrossar. Ele se tornou um preto profundo, lustroso, da mesma cor do lobo do Alpha Daemon. Seus músculos, não mais envenenados pelo fluxo constante de prata em sua corrente sanguínea, começaram a inchar e fortalecer. Ele cresceu 3 polegadas em altura em 2 semanas, mas a mudança mais perigosa foram seus olhos. O medo havia sumido. Ainda assim, seu lugar era uma raiva inteligente e fervente. Ele está ficando muito grande para esconder. Dora Riss sussurrou uma noite enquanto ele costurava a ferida da 4ª agulha. Esta havia sido alojada perto de seu cóccix. Daemon está vindo para a inspeção mensal amanhã. O sangue de Sarah gelou a inspeção. Daemon desce uma vez por mês para olhar para o menino para ver se ele está morrendo.
Ele geralmente fica por 30 segundos, olha para a miséria e vai embora. Ele não pode vê-lo assim, Sarah disse. Toby estava atualmente de pé sobre suas patas traseiras, suas patas dianteiras apoiadas na pia, bebendo água como um homem. Ele parecia poderoso, ele parecia um alfa. Nós temos que fazê-lo parecer doente, Sarah disse. Na manhã seguinte, Sarah trabalhou freneticamente. Ela esfregou lama e carvão no novo casaco brilhante de Toby para embaçá-lo. Ela o instruiu a curvar os ombros para mancar para manter a cabeça baixa. Você tem que fingir, Toby, ela sussurrou, acariciando seu rosto peludo. Você tem que ser o franzino uma última vez para mim. Por favor. Toby guinchou e lambeu a mão dela. Ele entendeu. Ao meio-dia, a pesada porta de ferro rangeu abrindo. Alpha Damon entrou. Ele estava vestindo um terno escuro, sua presença enchendo o pequeno e úmido quarto. O ar instantaneamente ficou mais pesado, carregado com o imenso poder de um alfa primordial. Atrás dele veio Vanessa, parecendo entediada, verificando suas unhas. Vamos acabar com isso, Damon, ela suspirou. Cheira a morte aqui. Damon a ignorou. Ele deu um passo à frente, seus olhos fixando-se na forma encolhida no canto. Sarah estava perto da parede, tentando se tornar invisível. Damon se agachou. Toby o lobo. Toby soltou uma tosse sibilante e patética. Ele arrastou sua perna traseira enquanto rastejava para a frente, mantendo sua barriga baixa no chão sujo. Ele fez o papel perfeitamente. O rosto de Damon se contorceu em angústia. Ele estendeu uma mão para tocar a cabeça do lobo. Sarah prendeu a respiração. Se Damon o tocasse, ele sentiria a definição muscular sob a lama. Ele sentiria o calor de um lobo curando, não a fria viscosidade de um morrendo. Não o toque, Damon. Vanessa avisou bruscamente. Você vai pegar pulgas ou pior. A mão de Damon pairou polegadas da cabeça de seu filho. Ele parecia dividido. Ele queria confortar seu filho, mas estava repugnado pela fraqueza que percebia. Ele está sofrendo, Damon murmurou. Vanessa está certa. Talvez a misericórdia seja a única opção restante. Sarah ofegou. Ela não pôde evitar. O som ecoou no quarto de pedra. A cabeça de Damon virou-se bruscamente para ela. Seus olhos estavam brilhando um âmbar fraco. Você, empregada, qual é o seu nome? Sarah, senhor, ela guinchou. Ele tem comido? Um pouco, senhor. Ele luta. Damon levantou-se, elevando-se sobre ela. Ele olhou para Sarah. Realmente? Olhou para ela pela primeira vez. Ele cheirou o ar. Você cheira como ele, Damon disse, sua voz baixa. Você cheira como lavanda e lobo. Eu o lavo, senhor. Eu tento mantê-lo limpo. Damon olhou para ela por um longo, desconfortável momento. Havia um lampejo de confusão em seus olhos. Ele podia sentir o cheiro de algo mais nela. O cheiro do médico da matilha, o cheiro de antisséptico e algo mais fraco, o cheiro de prata. Venha, Damon, Vanessa disse pegando o braço dele. O técnico de ultrassom está chegando a uma. Você não quer perder ver seu verdadeiro herdeiro. A menção do bebê não nascido o distraiu. Damon lançou um último olhar triste para Toby, virou-se e saiu. Enquanto a porta se fechava com um clique, Sarah deslizou pela parede, exalando uma respiração que ela sentia ter prendido por 10 minutos. Toby levantou-se, sacudindo o ato. Ele trotava até Sarah e cutucou a mão dela com seu nariz molhado. Então ele fez algo que nunca havia feito antes. Ele abriu a boca, suas cordas vocais forçando contra anos de desuso. Shh. Os olhos de Sarah arregalaram-se. Toby. Ra, ele falou. Era rouco, mal um sussurro, mas era fala humana vindo da boca de um lobo. Obrigado. Sarah desabou em lágrimas, enterrando o rosto no pescoço dele. Eles haviam sobrevivido à inspeção, mas o tempo estava acabando. Havia 3 agulhas restantes, e a última era a maior. Estava alojada na base de seu crânio, bem no tronco cerebral. Dr. Harris a havia avisado.
Remover a agulha final irá acionar a mudança instantaneamente. A liberação de energia será massiva. Não podemos esconder isso. Quando nós puxamos, aquela guerra de agulhas começa. A quinta e a sexta agulhas foram extraídas em um borrão de agonia e sangue. Cada vez Toby se recuperava mais rápido. Sua forma de lobo era agora irreconhecível da criatura tremendo que Sarah havia encontrado semanas atrás. Ele era massivo, seus ombros largos, seu casaco um preto meia-noite que parecia absorver a luz fraca da lâmpada do porão. Ele não era mais um franzino. Ele era um predador à espera, mas os segredos estavam se tornando impossíveis de guardar. Sarah estava exausta. A vida dupla estava drenando a cor de seu rosto. Ela tinha olheiras sob os olhos, e suas mãos estavam constantemente manchadas com o cheiro de água sanitária, que ela usava para mascarar o toque metálico do sangue curando de Toby. Era uma tarde de terça-feira quando o erro aconteceu. Sarah estava na cozinha preparando a comida de cachorro, um ardil que ela mantinha picando carne de primeira e escondendo-a sob uma camada de ração barata. Ela estava se movendo rapidamente, nervosa, porque a casa estava zumbindo de atividade. A reunião anual da matilha estava se aproximando uma noite quando as famílias de elite da região viriam à mansão Blackwood. "Você mima aquela fera", uma voz arrastada da porta. Sarah pulou, quase deixando cair a faca. Era Beta Lucas. Ele estava encostado no batente da porta, observando-a com olhos semicerrados. Ele precisa de força, senhor." Sarah gaguejou. "Ele precisa ser posto para baixo", Lucas disse, caminhando. Ele olhou para a tigela bife para um defeito genético. Ele estendeu a mão e agarrou o pulso de Sarah. Sua pegada estava machucando. "Você tem passado muito tempo lá embaixo, Sarah. Dr. Iris tem sido visto indo lá embaixo também. O que vocês dois estão fazendo?" O coração de Sarah martelava contra suas costelas. Nada. O médico estava verificando por pulgas. Não queríamos que elas se espalhassem para a casa principal. Lucas a cheirou. Ele se inclinou perto, seu nariz roçando o pescoço dela. Sarah estremeceu, repelida. "Você cheira como alfa", Lucas sussurrou, afastando-se com uma carranca. "Não Damon, mas similar, mais forte." Antes que Sarah pudesse inventar uma mentira, o interfone da cozinha zumbiu. Era Vanessa. "Lucas, suba aqui agora." Lucas soltou o braço de Sarah, dando-lhe um último olhar suspeito. "Nós não terminamos, Miller. Se eu descobrir que você está criando aquela coisa ou fazendo algo torcido, eu te jogarei na jaula com ele." Ele saiu. Sarah caiu contra o balcão, ofegando por ar. Eles estavam ficando sem tempo. Lucas suspeitou se ele contasse a Vanessa que havia acabado. Ela pegou a tigela e correu para o porão. Ela encontrou o Dr. Harris já lá, andando nervosamente. Toby estava andando também, suas garras clicando ritmicamente na pedra. "Nós temos que fazer isso esta noite", Dr. Harris disse, seu rosto pálido e suado. "A extração, a agulha final." "Esta noite", Sarah sibilou. "Nós não podemos. Damon está hospedando um jantar para os anciãos esta noite. A casa está cheia de guardas. Tem que ser esta noite", Dr. Harris estalou. "Vanessa me encurralou. Ela pediu meus registros médicos. Ela sabe que eu tenho roubado anestesia. Ela vai auditar os suprimentos do porão amanhã de manhã. Se ela encontrar o menino vivo e curando, ela nos matará todos." Sarah olhou para Toby. O lobo parou de andar e olhou para ela. Seus olhos azuis estavam claros e aterrorizados, mas ele assentiu. Ele estava pronto, a agulha final. Sarah sussurrou, lembrando o raio-x que o Dr. Harris havia esboçado. "Aqui está, no tronco cerebral. É o interruptor da morte", Ars explicou, sua voz tremendo. "Ela bloqueia a conexão entre seu espírito de lobo e sua consciência humana. Quando nós a puxamos, a barreira quebra. A mudança será violenta. Será alto e a liberação de energia.
Será como uma bomba explodindo no plano espiritual. Cada lobo em um raio de 10 milhas irá sentir. Então, não podemos escondê-lo, Sarah disse. Não, Ares disse sombriamente. Uma vez que essa agulha está fora, não há mais como esconder. Ele ou se levanta como o alfa, ou os guardas de Vanessa nos destroçam antes que ele possa se levantar. Sarah endireitou os ombros. Ela olhou para o menino de 7 anos preso no corpo do lobo. Ela havia vindo aqui por um contra-cheque, mas ela estava ficando por ele. Ela o amava como o filho que ela nunca teve. Ok, Sarah disse, trancando a pesada porta de ferro e deslizando o ferrolho. Vamos fazer história. A festa de jantar no andar de cima estava em pleno andamento. Através do grosso teto de pedra, os sons abafados de quartetos de cordas e risadas desceram até a masmorra. Era um contraste grotesco, taças de champanhe tilintando acima, cirurgia de vida ou morte abaixo. Toby deitou-se na improvisada mesa de operação, uma pilha de paletes coberta por lençóis limpos. Dr. Iris o havia sedado pesadamente, mas os olhos do lobo estavam ainda abertos, vidrados e observando. É isso, Aris sussurrou. Ele segurou o bisturi. A agulha está enterrada profundamente na base do crânio, bem onde a coluna encontra o crânio. Eu tenho que cortar através do músculo para alcançar a cabeça do pino. Sarah segurou a cabeça de Toby firme. Eu estou aqui, Toby. Eu estou bem aqui. Eris fez a incisão. Toby rosnou um ruído baixo que vibrou pela mesa apesar das drogas. Sangue brotou escuro e grosso. Eu vejo, Harris disse sua voz tensa. Deus está enganchado no nervo. Se eu puxar isso errado, eu o paraliso. Se eu puxar muito devagar, o veneno de prata inunda seu cérebro e o mata. Apenas puxe, Sarah insistiu, enxugando o suor da testa do médico. Faça isso. Ares pegou o pesado alicate cirúrgico. Ele prendeu na ponta de prata, saindo da incisão ensanguentada. Em 3, Ares contou. 1, 2. A porta para o porão chacoalhou. Alguém estava tentando a maçaneta. Abra esta porta. Era Lucas. Sua voz estava abafada, mas raivosa. Sarah, eu sei que você está aí. Aris congelou. Ele tem uma chave. Puxe-o, Sarah gritou. 3. Aris puxou com toda a sua força. Um som rasgou o quarto que Sarah nunca esqueceria. Não era um uivo. Era o som de ossos quebrando e se reformando. Uma explosão úmida e crocante de anatomia se rearranjando. Toby arqueou as costas tão violentamente que quase jogou Sarah da mesa. A agulha de prata de 5 polegadas de comprimento e enganchada como uma isca de pesca voou e chacoalhou pelo chão. A reação foi instantânea. Uma onda de choque de energia invisível explodiu para fora do corpo do menino. A lâmpada quebrou, mergulhando-os na escuridão. As garrafas de água sanitária na prateleira explodiram. Sarah foi jogada para trás contra a parede, o vento nocauteado dela. No andar de cima, a música parou. A onda de energia era tão forte que provavelmente havia rachado a fundação da casa. Na escuridão da adega, uma luz dourada começou a brilhar. Não era uma lâmpada, era Toby. Seu corpo estava contorcendo o pelo recuando para a pele. O focinho encurtando as patas, alongando-se em mãos. O som de ossos quebrando era enjoativo. Pop, craque, estalo. Lucas está vindo! Aris gritou, tateando no escuro. A porta de ferro gemeu enquanto um peso pesado se chocava contra ela. Então, novamente, bang! Sarah. A voz era fraca, mas humana. Sarah se arrastou pelo vidro quebrado até a mesa. O brilho dourado desapareceu, revelando uma pequena forma nua deitada nos lençóis ensanguentados. Era um menino. Ele estava magro, pálido e coberto de suor e sangue, mas ele era humano. Ele tinha cabelo escuro como Damon e a mesma linha de mandíbula afiada. Ele parecia ter cerca de 7 anos. Ele abriu seus olhos. Eles estavam brilhando um violeta elétrico vibrante, a marca de um alfa primordial.
Sarah, Toby sussurrou, estendendo uma mão tremendo. Eu te peguei, ela soluçou, envolvendo seu cardigã em volta do corpo tremendo dele. Eu te peguei. A fechadura da porta estilhaçou-se. A pesada porta de ferro abriu-se, batendo na parede de pedra com um estrondo ensurdecedor. Lucas estava na porta, um feixe de lanterna cortando a escuridão. Atrás dele estavam outros 2 guardas, homens grandes com rifles de assalto. Lucas varreu a luz pelo quarto. Caiu sobre o Dolores encolhido no canto. Então moveu-se para a mesa. Lucas viu o sangue. Ele viu as pilhas de pelo preto derramadas no chão. E então ele viu o menino. Por um segundo, Lucas pareceu confuso. Ele havia esperado um monstro. Ele havia esperado um cachorro morto. Ele não estava esperando uma criança humana com olhos violetas. O que é isso? Lucas rosnou entrando no quarto. Ele levantou sua arma. Que tipo de feitiçaria é esta? Não o toque! Sarah gritou, protegendo Toby com seu corpo. Mova-se, feito! Lucas comandou, clicando a trava de segurança para fora. Vanessa disse para eliminar quaisquer problemas. Isso parece um grande problema. Lucas, olhe para ele, Sarah gritou. Olhe para o rosto dele. Ele não é um estranho. Ele é filho de Damon. Lucas hesitou. Ele brilhou a luz no rosto de Toby novamente. A semelhança era inegável. Atire neles. Uma voz fria veio do corredor. Vanessa entrou na luz. Ela estava usando um deslumbrante vestido de noite vermelho, diamantes brilhando em sua garganta. Seu rosto era uma máscara de puro ódio. Ela não parecia chocada. Ela parecia irritada. Vanessa, Dr. Harris implorou. Por favor, você me falhou, doutor. Ela disse suavemente. Lucas deve matá-los todos. A empregada, o médico e a coisa. Conte a Damon que o lobo foi raid e atacou a equipe. Faça parecer bagunçado. Lucas olhou para a Luna, então para a criança. Ele apertou sua pegada no rifle. Desculpe, garoto. Ele apontou para o peito de Sarah. Sarah apertou os olhos, abraçando Toby apertado. Pelo menos ele morreu humano, ela pensou. Pelo menos ele está livre. Rosnar. O som não veio de Toby. Não veio de Lucas. Veio do topo das escadas. Um ruído baixo e estrondoso que sacudiu a poeira das vigas do teto. Lucas congelou. Vanessa girou, de pé no topo das escadas do porão, silhuetado pela luz do corredor, estava um monstro. Mas este não era um lobo. Era Alpha Damon Blackwood. Ele estava em sua forma humana, mas seus olhos eram poças ardentes de ouro líquido, e seus caninos estavam totalmente estendidos. Ele havia sentido a onda de energia. Ele havia sentido seu filho retornar ao mundo, e agora ele cheirava a intenção de matar. O silêncio no porão era absoluto. Mesmo a água pingando parecia pausar. Damon desceu as escadas lentamente. Cada passo era um golpe de martelo de intimidação. Ele não olhou para Sarah. Ele não olhou para Harris. Seu olhar estava fixo inteiramente em Lucas e na arma apontada para seu filho. Solte isso, Damon disse. Sua voz era perigosamente quieta. As mãos de Lucas estavam tremendo tão forte que o feixe da lanterna dançava descontroladamente nas paredes. Alfa, Vanessa disse. Eu disse solte isso. Damon rugiu, o som amplificando com o comando Alfa. Lucas largou o rifle. Os outros 2 guardas jogaram os seus para baixo instantaneamente, caindo de joelhos em submissão. Damon alcançou o fundo das escadas. Ele passou por Vanessa como se ela não existisse. Ele foi direto para a mesa onde Sarah estava segurando o menino. Sarah olhou para cima, aterrorizada. Não o machuque, por favor, ele é apenas um menino. Damon olhou para a criança. Toby olhou de volta, seus olhos violetas encontrando os dourados de seu pai. Lentamente, Damon estendeu uma mão. Desta vez não houve hesitação. Ele colocou sua mão grande e quente na bochecha de Toby. Ele roçou um polegar sobre o rosto do menino manchado de sujeira. Toby!
Damon engasgou. Oi, pai. Toby ofegou. Os joelhos de Damon cederam. O rei Alfa, o homem que fazia matilhas inteiras tremerem, caiu de joelhos ao lado da mesa de palete suja e enterrou seu rosto no pequeno peito de seu filho. Um soluço abalou seu corpo. Um som de puro alívio não adulterado. Eu pensei que te havia perdido, Damon chorou. Eu pensei que você havia sumido. Ela me machucou. Toby sussurrou, levantando um dedo para apontar para Vanessa. Ela colocou o metal em mim. Damon ficou imóvel. O choro parou abruptamente. Quando Damon se levantou, a temperatura do ar no quarto pareceu cair 10 graus. Ele virou-se para encarar sua esposa. O olhar em seu rosto não era mais humano. Era uma promessa de violência. Damon, espere! Vanessa gaguejou, recuando até ela bater na parede de pedra. O menino está mentindo. Ele está confuso. É um truque. Aquela empregada é uma bruxa. Ela está fazendo isso para te enganar. Damon caminhou até a pia. Ele estendeu a mão e pegou a agulha de prata ensanguentada de 4 polegadas que Ares acabara de extrair. Ele a segurou contra a luz. Prata, Damon disse, sua voz vazia de emoção, gravada com runas de supressão. Dr. Ares Ari se arrastou para a frente de joelhos. Ela me fez fazer isso, Alfa. Ela ameaçou minha família. Ela me fez implantá-las quando ele era um bebê para parar sua mudança. Ela queria que ele parecesse um franzino para que você o rejeitasse. Damon olhou para a agulha, então para Vanessa. Você torturou meu filho, Damon disse, por 6 anos. Você o deixou dormir na sujeira. Você o deixou morrer de fome e você enfiou espetos em sua coluna. Eu fiz isso por nós, Vanessa gritou, percebendo que seu disfarce havia sido descoberto. Ela apontou para sua barriga grávida. Eu fiz isso pelo nosso filho, seu verdadeiro herdeiro. Não aquele fracote de sua primeira esposa, Lucas, Damon disse. Sim, Alfa. Lucas latiu, ansioso para trocar de lado para salvar sua própria pele. Leve minha esposa para as celas. Não, Vanessa gritou. Eu sou aluna. Você não pode. Você é nada. Você está despojada de seu posto. Você está despojada de seu nome. Damon rosnou. Se você não estivesse carregando uma criança inocente, eu arrancaria sua garganta bem aqui. Ele virou-se para os guardas. Leve-a e tranque o Dr. Ares na cela ao lado dela. Eu lidarei com ele mais tarde. Enquanto Vanessa era arrastada, gritando maldições para Sarah, o porão finalmente ficou quieto. Damon virou-se de volta para a mesa. Ele tirou o paletó e o envolveu em Toby, levantando o menino sem esforço em seus braços. Toby enterrou o rosto no pescoço de seu pai, finalmente seguro. Damon olhou para Sarah. Ela estava de pé perto da pia, tremendo, coberta de sangue e sujeira. Ela parecia pronta para desabar. Sarah Miller, Damon disse. Sim, Alfa, ela sussurrou. Você sabia que a penalidade por tocar o ar alfa sem permissão é a morte. Sarah assentiu lentamente. Eu sabia, e você fez isso de qualquer maneira. Ele estava machucando. Ela disse simplesmente. Ele era apenas um bebê. Damon olhou para ela com uma intensidade que a fez corar. Você salvou a vida dele. Você salvou o futuro desta matilha. Não há dívida que eu possa pagar de volta. Isso será suficiente. Ele caminhou até ela com um braço segurando seu filho. Ele estendeu a mão e ofereceu seu outro braço a ela. Venha, Damon disse. Ninguém dorme na adega esta noite. Você terminou de limpar chãos, Sarah? Eu estou, Sarah perguntou confusa. Sim, Damon disse, um fantasma de um sorriso tocando seus lábios. Porque a partir deste momento, você é a governanta do ar e a única mulher nesta casa em quem eu confio. Sarah pegou o braço dele. Eles saíram da masmorra juntos, deixando a escuridão para trás, subindo as escadas em direção à luz da casa principal. Mas enquanto eles alcançavam o topo das escadas, as portas da frente da mansão se abriram. Um homem tropeçou para dentro, ensanguentado e sem fôlego. Era um sentinela do perímetro.
Alpha, o sentinela agarrou. A fronteira oeste, ela está violada. Damon enrijeceu. Por quem? Bandidos? O sentinela sibilou. Centenas deles, e eles são liderados por alguém alegando ser irmão de Vanessa. Damon olhou para o aterrorizado Toby em seus braços e então para Sarah. A guerra interna havia terminado, mas a guerra externa acabara de começar. E Sarah, a garota da fazenda, com nada em seu nome, estava de pé bem no centro do campo de batalha. A ilusão pacífica da festa de jantar estilhaçou-se instantaneamente. O grande salão de baile, momentos atrás, cheio do suave zumbido da música de cordas e do tilintar de cristal, irrompeu em caos. Os sons de vidro quebrando e lobos rosnando ecoaram do saguão frontal. Protejam os convidados! Damon rugiu, sua voz ecoando sobre o pânico. Ele ainda não mudou. Ele precisava emitir comandos. Lucas, redima-se. Pegue a unidade Gama e segure a ala oeste. Não os deixe alcançar as escadas. Lucas, pálido, mas determinado a evitar a execução, assentiu e saiu correndo, latindo ordens para os guardas leais restantes. Damon virou-se para Sarah. Seus olhos dourados estavam em brasa com uma mistura de fúria e medo. Medo não por si mesmo, mas pelas duas pessoas de pé na frente dele. Sarah, me escute de perto, Damon disse, agarrando seus ombros. Há uma sala segura atrás da estante da biblioteca. É aço reforçado. Leve Toby. Tranquem-se. Não abram aquela porta a menos que vocês ouçam minha voz. Você entende? Eu não estou te deixando, Sarah disse, sua voz tremendo mais feroz. Você tem que, Damon disse, sua voz suavizando. Ele olhou para Toby, que estava agarrado à perna de Sarah, seus olhos violetas arregalados. Ele é o alvo. O irmão de Vanessa, Victor, é um belicista. Se ele matar Toby, ele mata a linhagem de sangue. Você é a única em quem eu confio para mantê-lo vivo. Damon inclinou-se e beijou a testa de Toby. Seja corajoso, filho. Então ele olhou para Sarah. Por um segundo fugaz, a dura máscara alfa escorregou, e ela viu um homem que estava aterrorizado de perder a única luz que ele havia encontrado em anos. Vá! Sarah pegou a mão de Toby. Vamos! Eles correram pelos corredores caóticos. Servos estavam gritando, fugindo em direção às saídas. Sarah mergulhou na biblioteca, seu coração martelando contra suas costelas. Ela encontrou o livro falso na prateleira. A história do Pax do Norte, e puxou-o. A pesada estante de carvalho abriu-se, revelando uma porta de aço. Ela empurrou Toby para dentro e seguiu, puxando a estante fechada assim que as portas da biblioteca se abriram. Através da fresta na prateleira, antes que a porta de aço se selasse, Sarah os viu. Bandidos. Eles eram lobos maciços cicatrizados, seu pelo emaranhado com lama e sangue. Eles não estavam lutando com honra. Eles estavam rasgando o quarto. Sarah ativou o cadeado eletrônico. Clique foram back. Eles estavam seguros, mas estavam presos. Dentro da sala segura, o silêncio choveu. Era um contraste marcante com a violência lá fora. O quarto estava abastecido com rações de água e monitores mostrando imagens de segurança da casa. Sarah puxou Toby para um catre. Tá tudo bem. Seu pai vai lidar com isso. Toby olhou para os monitores. Olhe! Sarah olhou para a tela. A imagem do saguão principal mostrava um banho de sangue. Damon havia mudado. Seu lobo era enorme. Uma besta preta meia-noite, medindo quase 5 pés no ombro. Ele era um borrão de violência, rasgando os lobos bandidos como se fossem feitos de papel. Mas havia muitos deles. E então na tela, Sarah o viu. Victor. Ele estava em forma humana, caminhando calmamente através da carnificina. Ele era um gigante de um homem carregando uma espada larga de prata serrilhada. Ele não estava lutando contra os lobos. Ele estava indo direto para as escadas. Ele está vindo por nós, Toby sussurrou. Sarah verificou os outros monitores. A imagem da biblioteca estava morta,
estática. Ele sabe onde a sala segura está. Sarah percebeu com um choque de horror. Vanessa deve ter contado a ele. Ela olhou ao redor do quarto por uma arma. Havia um suporte de armas, mas ela não sabia como usar um rifle de assalto. Ela viu uma vitrine com uma adaga de prata antiga. Ela esmagou o vidro com a coronha do rifle e pegou a adaga. Toby, fique atrás do catre, Sarah ordenou. Eu posso lutar, Toby disse, seus pequenos punhos cerrados. Não, você não pode. Você tem 7 anos e você acabou de curar. Esconda-se. De repente, a porta de aço estremeceu. Bum! Alguém estava usando um ariete ou explosivos. Bum! O metal cedeu para dentro. O cadeado eletrônico faiscou e morreu. Com um último rasgo estridente de metal, a porta foi arrancada de suas dobradiças. Victor estava na porta, tirando detritos de seu casaco de couro. Ele sorriu, revelando dentes limados em pontas. Bem, bem, Victor arrastou, entrando na sala segura. A empregada e o monstro. Vanessa disse que você era um estorvo. Sarah manteve sua posição, segurando a adaga de prata para fora com uma mão tremendo. Volte! Victor riu. Isso é fofo. Ele se moveu mais rápido do que Sarah podia rastrear. Ele a atingiu com as costas da mão, enviando-a voando pelo quarto. Ela bateu na parede com força, a adaga deslizando pelo chão. Sarah! Toby gritou. Victor agarrou Toby pela garganta e o levantou no ar. Toby chutou e arranhou, mas ele era minúsculo comparado ao alfa bandido. Então este é o verdadeiro herdeiro, Victor zombou, apertando sua pegada. Você não parece muito, apenas um pequeno filhote. Coloque-o no chão, Sarah ofegou, tentando se levantar, sua visão nadando. Eu vou, Victor disse. Em uma cova. Ele pegou sua espada. Mas ele havia esquecido quem Toby era. Ele não era apenas uma criança. Ele era um alfa primordial que havia sobrevivido a 7 anos de tortura. Sua vontade era de ferro. Toby parou de lutar. Ele olhou Victor diretamente nos olhos. Seus olhos violetas começaram a brilhar com intensidade cegante. Me solte. A voz não soava como uma criança. Soava como uma legião de ancestrais falando de uma vez. Era o comando alfa, puro e sem filtro. Os olhos de Victor arregalaram-se. Sua mão contra sua própria vontade abriu-se. Toby caiu no chão. Ajoelhe-se, Toby comandou. Os joelhos de Victor cederam. Ele se jogou no chão, lutando contra o peso invisível do comando. Como? Ele engasgou. Você é uma criança. Eu sou o filho do rei. Toby rugiu. A distração foi suficiente. Sarah havia rastejado até a adaga. Com um grito de pura adrenalina, ela avançou. Ela não mirou no coração. Ela mirou no tendão da coxa. Ela enfiou a adaga de prata profundamente na perna de Victor. Victor uivou a dor, quebrando o transe do comando alfa. Ele girou novamente golpeando Sarah com as costas da mão, enviando-a colidindo com os monitores. Ele levantou sua espada para golpeá-la. Então uma sombra preta eclipsou a porta. Não houve rugido, nem aviso, apenas morte. Damon lançou-se no quarto. Ele não mudou de volta para a forma humana. Ele atingiu Victor com a força de um trem de carga. Os 2 alfas colidiram através da parede da sala segura, caindo de volta na biblioteca. Sarah se levantou, pegando Toby, e olhou através do buraco na parede. A luta foi brutal. Victor era forte, mas Damon estava lutando por sua família. O lobo de Damon era um redemoinho de dentes e garras. Ele se esquivou da espada de Victor, agachou-se sob um golpe e travou suas mandíbulas em torno do braço da espada de Victor. Estalo! Victor gritou enquanto seu braço era estilhaçado. A espada caiu. Damon mudou. Ele estava sobre Victor nu, ensanguentado e aterrorizante. Ele colocou seu pé no peito de Victor. Você veio para minha casa. Damon ofegou sua voz gutural.
Você ameaçou minha companheira. Você tocou meu filho. Ela não é sua companheira. Victor sibilou o sangue borbulhando de seus lábios. Ela é uma humana. Damon olhou de volta para a sala segura estilhaçada. Ele viu Sarah machucada e sangrando segurando Toby. Ela olhou de volta para ele, seus olhos cheios de amor e medo. Ela é minha rainha, Damon disse suavemente. Ele olhou de volta para Victor. E você está invadindo. Damon desferiu o golpe final. O silêncio que se seguiu foi pesado. A luta lá fora havia parado. Os lobos bandidos, sentindo a morte de seu líder, haviam fugido ou se rendido. Damon não se moveu por um momento. Então ele virou e caminhou em direção à sala segura. Ele caiu de joelhos na frente de Sarah. Você está machucada? Ele perguntou, suas mãos pairando sobre sua bochecha machucada. Ele fez. Nós estamos bem? Sarah sussurrou. Ela envolveu seus braços em volta de seu pescoço ensanguentado. Nós estamos bem. Toby me salvou. Damon olhou para seu filho que estava de pé, seus olhos violetas voltando ao azul normal. Eu usei a voz, pai, Toby disse, sua voz tremendo agora que a adrenalina estava desaparecendo. Eu o fiz ajoelhar. Damon os puxou ambos para um abraço esmagador. Você é um verdadeiro alfa, meu filho. Mais forte do que eu jamais fui. Sarah descansou a cabeça no ombro de Damon, fechando os olhos. O pesadelo havia terminado. A neve de inverno havia derretido, dando lugar a uma primavera vibrante e florescendo. A mansão Blackwood não parecia mais uma fortaleza de escuridão. As janelas estavam abertas, deixando entrar o ar fresco da montanha. Os jardins, antes negligenciados, estavam cheios de flores. Sarah estava na varanda observando os campos de treinamento abaixo. Toby estava lá embaixo. Ele estava correndo uma pista de obstáculos, rindo enquanto saltava sobre um tronco. Ele havia ganhado 20 libras de músculo saudável. Seu casaco estava brilhante, seu sorriso luminoso. Ele era apenas um menino normal de 7 anos agora, que por acaso era o herdeiro da matilha mais poderosa da América do Norte. Ele está ficando rápido. Uma voz profunda ressoou atrás dela. Sarah sorriu e se inclinou para trás enquanto Damon envolvia seus braços em volta da cintura dela. Ele parecia diferente também. As sombras sob seus olhos haviam sumido. Ele sorria mais. Ele se parece com seu pai, Sarah disse. E sua mãe, Damon, corrigiu gentilmente. Ele a virou. O conselho partiu a 1 hora. O julgamento terminou. E Vanessa? Sarah perguntou, seu estômago apertando ligeiramente ao nome. Exilada para as terras ruins, Damon disse. Sem seu lobo, ela passará o resto de seus dias como uma humana, sobrevivendo de restos. Um castigo adequado, eu pensei. E Dr. Harris, prisão perpétua. Ele está atualmente servindo a matilha esfregando os canis. Eu pensei que você apreciaria a ironia. Sarah riu. Eu sim. A expressão de Damon tornou-se séria. Ele enfiou a mão no bolso e puxou uma pequena caixa de veludo. Sarah, quando você veio aqui, você não tinha nada. Você estava fugindo de um mundo que não te queria, e eu era um homem vivendo em uma casa que era um túmulo. Ele abriu a caixa. Dentro estava um anel, não um diamante, mas uma rara pedra da lua cintilante engastada em filigrana de prata. Este é o anel da Luna, Damon disse. Não tem sido usado há 100 anos. Minha avó o usava. Minha primeira esposa. Ela nunca o ganhou e Vanessa certamente nunca o mereceu. Ele olhou nos olhos dela. Você é a única que já foi corajosa o suficiente para limpar o pelo do monstro. Você salvou meu filho. Você salvou minha alma. Eu não me importo que você seja humana. A matilha te adora. Toby precisa de você. E eu... Ele respirou. Eu te amo, Sarah. Você será minha aluna? Você será minha esposa? Sarah olhou para o anel, então para o homem que havia passado de uma besta aterrorizante a seu parceiro. Ela olhou para o jardim onde Toby havia parado de correr e estava olhando para eles, dando-lhe um duplo polegar para cima. Lágrimas picaram seus olhos.
Ela não era mais apenas uma empregada. Ela estava em casa. Sim, Sarah sussurrou. Sim, Alpha, eu vou. Damon deslizou o anel em seu dedo. Ele a beijou um beijo profundo, apaixonado, que sinalizou o fim dos dias escuros e o começo da era de ouro da matilha Blackwood. Longe abaixo, os membros da matilha que estavam treinando pararam e uivaram um som alegre e unificado que ecoou pelas montanhas, dando as boas-vindas à sua nova rainha. O franzino havia sumido. O rei havia retornado, e a empregada que o salvou a todos havia finalmente encontrado sua coroa. Sarah Miller não tinha magia ou garras ou dinheiro. Tudo o que ela tinha era um balde de água morna e um coração que se recusava a desviar o olhar do sofrimento. Em um mundo de monstros, ela mostrou que o poder mais forte não é a capacidade de matar, é a coragem de se importar. Ela puxou a prata da ferida e curou um rei. Isso te faz pensar quantas pessoas nós passamos todos os dias que estão sofrendo em silêncio, apenas esperando por alguém para parar e oferecer uma mão gentil. O que você teria feito se você fosse Sarah? Você teria arriscado sua vida pelo filho do Alfa? Ou você teria ido embora? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique naquele botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Compartilhe este vídeo com um amigo que ama um bom romance com uma reviravolta. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para que você nunca perca a próxima saga. Obrigado por ouvir e eu te vejo no próximo.